Hare Krishna, bom dia a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então, aqui em Vrajadama estamos lendo o canto 9, capítulo 18, intitulado Rei Jayati recupera sua juventude. Hoje vamos ler a partir do verso 41 e vamos ler o 42 e o 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Turvashushodita Pitra Druhyushchanusha Bharata Pratyachakyu Adharmagya Hiyanichi Nicha Budayaha. Então a tradução de cada palavra: Turvashuhu, Turvasu, outro filho, Jodita, solicitado, Pitra, pelo pai, para trocar a velhice e invalidez por sua juventude. Druhyuhu, Druhyu, outro filho, Cha-e, Anuhu, Anu, outro filho. Cha também, Bharata, ó rei Parikshit. Pratyachakyuhu, recusaram-se a aceitar. Adharmagya, porque não conheciam os princípios religiosos. Ri, na verdade, a nitye, juventude fugaz. Nitya Budayaha, pensando ser permanente. Então as traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ó Maharaj Parikshit, Jayati também pediu a seus filhos, Turvasu, Druhyu e Anu,
que trocassem sua juventude pela velhice dele. Porém, como não estavam inteirados dos princípios religiosos, eles pensavam que sua juventude transitória era eterna e, portanto, recusaram-se a cumprir a ordem de seu pai. Continuando o verso 42. O rei Jayati pediu então a Puru, que, embora mais jovem do que... Vamos pegar um incenso, por favor, e coloca ali fora. O rei Jayati pediu então a Puru, que, embora mais jovem do que esses 3 irmãos, era mais qualificado. Meu querido filho, não sejais desobediente como teus irmãos mais velhos, pois não é este o teu dever. Então, verso 43. Puru então respondeu: Ó majestade, quem neste mundo pode recompensar o que deve ao seu pai? Pela misericórdia do Pai, obtém-se a forma de vida humana, que pode capacitar-nos a tornarmos-nos associados do Senhor Supremo. Então vamos para o significado Prabhupada. O Pai dá a semente do corpo, e essa semente cresce e prospera, até que finalmente alcança-se o corpo humano desenvolvido, cuja consciência é superior à dos animais. No corpo humano pode-se elevar aos planetas superiores, e além disso, se cultiva a consciência de Krishna, pode-se retornar ao lar, retornar ao Supremo. Este importante corpo humano é obtido pela graça do Pai e, portanto, todos estão em dívida com o seu Pai. Evidentemente, em outras formas de vida, também obtém-se pai e mãe. Até mesmo os gatos e cães têm pais e mães. Mas, na forma de vida humana, o pai e a mãe podem dar ao seu filho a maior bênção deste mundo, ensinando-o a tornar-se devoto. Quando alguém se torna devoto, alcança a maior bênção, porque evita por completo a repetição de nascimentos e mortes. Portanto, o pai que treina seu filho em consciência de Krishna é o pai mais benevolente deste mundo. Está dito: Jamname Sabe Pita Mata Paya Krishna Guru Nahi Nile Bhaja Hari. Todos obtêm um pai e uma mãe, mas se a pessoa receber a bênção de Krishna e do Guru, pode sobrepujar a natureza material e voltar no lar, voltar ao Supremo. Shila Prabhupada aqui. Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Saptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shivata Hridayananda Goswami Dinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Dinamine Vachakalpa Tarudisha Kripasindhu Vyaeva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então aqui dando continuidade à história, primeiramente o rei Jayati pediu ao seu filho mais velho, Yadu, que deu justamente a origem à dinastia Yadu de Krishna. Yadu falou ao seu pai, porque a Jayati ele recebeu uma maldição
de Shukracharya de ficar velho e inválido. Né? Mas depois ele deu uma bênção de que ele poderia trocar então essa velhice pela juventude de qualquer outra pessoa que quisesse fazer essa troca. Né? Então, ele se aproximou do seu filho mais velho, Yadu, e pediu para ele trocar, né, a velhice dele pela juventude de Yadu. Porém, Yadu, ele tinha a intenção de renunciar a esse mundo material no momento apropriado. E ele, então, de acordo com os princípios religiosos, disse que precisava de sua juventude para desfrutar, né, adequadamente desse mundo material e depois, mais tarde, estar apto para a renúncia. Então, dessa forma, Yadu mostrou que tinha conhecimento dos princípios religiosos e ele atuou segundo os princípios religiosos. Então, o rei Yadu procurou mais 3 filhos. Né? Vocês lembram o nome deles? Não. Os 3 filhos. Um se chamava Turvasu, o outro Drúhio e o outro Anu. Então ele pediu também para que eles trocassem sua juventude. E eles falaram que não tinham interesse de trocar sua juventude. Prabhupada comenta aqui no significado que eles achavam que a juventude deles era eterna, que eles iam ficar assim para sempre. Então eles estavam muito apegados à sua juventude, então eles não tinham conhecimento religioso do Dharma, então eles não obedeceram ao seu pai, e então negaram. E então, por fim, o rei Yayati procurou seu filho mais novo, chamado de Puru. Então, Puru já era, apesar de ser o mais jovem, ele era mais avançado. Então, quando o seu pai pediu para ele trocar a juventude, né? E então o Puru aceitou a proposta, porque ele entendia dos princípios religiosos, né? Ele sabia que ele devia muito ao seu pai. Então, o que Prabhupada comenta aqui no significado é que esses corpos que nós temos se devem, mais ou menos, se deve à natureza material. Né? Mas, obviamente, a alma que está habitando esse corpo de pai, né, de alguma forma participa também do processo. São vários os fatores da ação, e um deles é o próprio esforço da alma, a própria atuação da alma, através do corpo material. Né? Mas a gente sabe que os corpos que nós temos, né, foram dados pela natureza material, né? Pelo corpo do pai e pelo corpo da mãe, que são produtos da natureza material. Né? Mas, de qualquer maneira, as almas estão envolvidas, porque elas estão dentro dos corpos, estão administrando as atividades dos corpos. Então, em última análise, também, né, o pai e a mãe são responsáveis pelo corpo que todos nós possuímos. Por isso que devemos ter sempre uma atitude de muita gratidão. Né? Gratidão, mas isso não significa que nós, então, agora temos que passar a nossa vida inteira, né, embaixo da saia da mãe, né, como tem algumas pessoas que gostam. Né. Então, a gente é muito grato. Né. E aqui Prabhupada explica no significado também, né, que os pais é quem nos educa inicialmente, né? E que o melhor pai é aquele que pode educar os filhos
no caminho da consciência de Krishna. Eu já expliquei anteriormente para vocês que todos nós, como seres humanos, precisamos, desde o início da nossa vida, precisamos da ajuda de outros seres humanos para o nosso desenvolvimento psicológico. Né? Os animais, por ter essa natureza instintiva, então eles já nascem com essa capacidade de viver nesse mundo material e de sobreviver nesse mundo. Mas o ser humano não. Então o papel dos pais é extremamente importante para o desenvolvimento dos filhos, né? E o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento espiritual. A gente já falou anteriormente que o maior problema da entidade viva, segundo Krishna na Bhagavad Gita, é a luxúria, né? Ou essa propensão de explorar a natureza material. E tudo isso a gente aprende, né, desde o início da nossa vida. Então, cabe aos pais ensinar a consciência de Krishna. Né? Mas se os pais também não entendem da consciência de Krishna, e eles ainda estão muito afetados pela existência material, ele termina também passando para os filhos esse mesmo tipo de consciência. Compreendem? Porque é o que eles vão ensinar. Principalmente as crianças, elas aprendem através do exemplo. Então, uma criança, por ainda não possuir uma inteligência evoluída, né? Então ela aprende as coisas não é por meio de filosofia e tudo isso, mas é vendo o comportamento dos humanos, vendo o comportamento dos pais. Então, se os pais todo dia fazem determinada coisa, eu estou lembrando agora de Prabhupada fala quando ele era criança, ele acordava à noite e via, né? Abhay Charan tocando o seu sininho, seu pai, Abhay Charan não. É o Gurmohan. Gurmohan. Tocando o sino, adorando a deidade. Então, Prabhupada viu o exemplo, desde pequeno. Né? E Gurmohan deu para ele um carrinho de Ratha Yatra, entendem? E assim, Prabhupada, ele desde pequeno aprendeu a servir a Krishna, a entender que somos servos de Krishna, né? E que nós não somos o centro, os desfrutadores. Então, esse é o papel dos pais. Então, se espera que os pais sejam conscientes de Krishna o suficiente para educarem seus filhos também em consciência de Krishna. Então, tem uma estatística dada pela OMS que apenas 5% da humanidade, dos pais, são capazes de educar seus filhos. A maior parte não sabem educar os filhos. Né? Então, causam muitos problemas na formação. Essa formação, em outras palavras, é o ego, né? O ego falso. Esse ego é justamente produto de nossa educação, de nossa formação. Então, a nossa personalidade, a forma com que a gente age nesse mundo, tudo isso é baseado no ego falso. E esse ego, ele cresce e se desenvolve justamente com a convivência. A convivência entre os pais, a convivência do ambiente, das pessoas. Tá? Então, o pai e a mãe não podem ser ausentes de forma alguma. Pelo menos a figura paterna e a figura materna, mesmo que não seja o pai,
mas a figura paterna e a figura materna. Né? Tem pessoas que são adotadas, né? E elas vão ter pais adotados, mesmo que não sejam pais biológicos. Essas crianças, se forem, né, bem educadas, elas não vão ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Tá? Geralmente é assim. Né? Então, cabe aos pais se prepararem para educar os filhos em consciência de Krishna. É por isso que Arjuna estava muito preocupado com a batalha de Kurukshetra, e ele argumenta com Krishna de que, né, os chefes de família, né, as pessoas idosas iriam abandonar seus corpos na batalha, e quem iria ficar responsável por educar os filhos, por proteger a comunidade. Então, assim, uma comunidade saudável é o ambiente mais apropriado para as crianças crescerem. Então, por isso que a gente está querendo também aqui ter escolinha para as crianças. Né? E todos nós, ou a comunidade, ela vai ser esse ambiente onde a criança vai desenvolver o seu ego falso. Né? Que não seja um ego tão mesquinho, avaro, luxurioso e tudo mais. Né? Porque a gente precisa do ego, de uma forma ou de outra. Né? Uma coisa é a nossa identidade, e outra coisa é o conhecimento que a gente adquire para a nossa sobrevivência dentro desse mundo material. Então, nós não precisamos combater as experiências que nos fazem sermos capazes de sobreviver nesse mundo. Mas a gente combate a identidade, o conceito identitário. Né? Então isso a gente combate, né? Dizendo para nós mesmos constantemente, né? Eu sou o seu servo, Krishna, o tempo todo. Como o Chaitanya Mahaprabhu fala no Shikha Shastrika, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto verso. Né? Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddho Kripaya tapa pada pankajai sritanduli sadrisham vichintaya. O que Chaitanya Mahaprabhu fala? Ainanda tanuja kinkaram, ó filho de Maharaja Nanda Krishna, sou teu servo eterno. Então, Bhaktisiddhanta comenta que esse verso, criado por Chaitanya Mahaprabhu, fala sobre a identidade da alma. Então, nós precisamos dos pais, precisamos da comunidade para dizer: Brajanata, você não é esse corpo, você é uma alma. Balai, você não é esse corpo, você é uma alma espiritual. Então, uma pessoa consciente de Krishna não estimula, né, a identidade material. Pelo contrário, ele estimula a identidade espiritual de cada um. Entendem? Então, assim, os pais precisam passar também essa educação. Então, não enfatizar tanto os aspectos corpóreos, como a gente vê muitas vezes. Né? Fica aquela coisa, aquela identificação: meu filho é muito bonitinho, não sei o quê, a minha filhinha, e os lacinhos, né? E os cachinhos, e aquela coisa toda, né? Minha princesa, minha isso, minha aquilo. Então a criança termina ficando muito... Claro que tem que ter carinho, né? Afeto e tudo, mas se apela muito para o lado físico, né? E ali a gente está formando uma psicologia, está formando um ego, que pode se tornar muito vaidoso, muito orgulhoso. Em vez de a pessoa, por exemplo, se preparar para desenvolver virtudes e tudo,
Então ela começa a aprender que para atrair a atenção dos outros, tem que vestir aquela roupinha, tem que se pintar, tem que fazer isso, qualquer outra coisa, entende? Então a pessoa, em vez de se preocupar com esses aspectos mais importantes da vida, né? Então aprende a conquistar os demais através do seu corpo. Então são muitos detalhes. Então é muito importante, né? E por isso que na cultura védica se fala que os pais são os primeiros mestres, né, da alma. Os primeiros mestres dos filhos são os próprios pais. Mas para isso os pais precisam ter um mínimo de consciência de Krishna para educar seus filhos através principalmente de seu comportamento. Então ele vai cantar japa, tem seu altar, oferece o alimento todo dia e chama o menino, né? Vamos, menino, vamos oferecer aqui com a gente para Krishna, entende? Aqui está Prabhupada, vamos oferecer reverências a Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual, entende? Então ele está ali estimulando você poder. A criança, ela segue. A gente vê como as criancinhas, né, entram na sala do templo, prestam reverência desde pequenininha. Né? Vê Prabhupada, leva uma flor para Prabhupada. Esse é o papel dos pais. Reconhecer Prabhupada, reconhecer o mestre espiritual, reconhecer as escrituras, reconhecer Krishna principalmente. Então os pais, inclusive assim, é dito que muitas vezes devotos mais relapsos e irresponsáveis, quando têm filhos, eles mudam muito pela influência dos filhos, né? Então às vezes o próprio filho, né, estimula o pai a ser aquilo que ele nunca foi, um devoto decente, né? Porque aí o pai vai precisar ensinar. Ele não se cuida, mas como tem apego ao filho, quer ver o melhor para o filho. Aí começa, então, nunca se preocupou em levar uma flor para Prabhupada. Mas quando está com o filho, vamos levar uma florzinha para Prabhupada, né? Entende? Então muita gente muda ou se transforma quando tem um filho. Porque o apego ao filho, o apego a ver o melhor para o filho, né, leva ele a ter essas atitudes. Quando que para si mesmo, assim, não tem muito autocompaixão. Né? Então, eles precisam dessas situações. Né? Então é isso. Aqui Prabhupada está falando da importância dos pais e aqui Puro está sendo muito grato. Sendo muito grato ao seu pai, né, pelo fato de ter dado um corpo, ter dado educação, ter dado proteção e tudo que foi, né, tudo que foi lhe dado. Então, e ele sabia, né, que o corpo ia envelhecer mais cedo ou mais tarde. E ele estava desapegado, né? Então ele, tudo bem, né, se o senhor está apegado, está pedindo e para mim tanto faz, então pode ficar com a minha atitude, né? Então, a atitude dele. Tá certo, gente? Vocês têm alguma pergunta? Aqui no Instagram não tem não, Gurudeva. Só o pessoal agradecendo. Só queria fazer um comentário breve. Que minha mãe, ela sempre foi muito presente assim, na minha vida em relação a instruções relacionadas à disciplina e comportamentos. Então, eu cresci ouvindo assim, da parte da adolescência, dos 17 para os 18, né? Quando eu tive meu primeiro relacionamento, e ela falava constantemente: filho, se você não consegue, na questão do âmbito de disciplina, se você negligenciar a arrumação da sua cama, você vai negligenciar a limpeza do seu quarto, você vai negligenciar a limpeza da casa e logo você não serve para ser um bom esposo, você não está apto. Aí ela falava que se você não consegue cuidar de uma planta, você naturalmente não consegue cuidar de um animal de estimação, logo você não vai conseguir cuidar de uma criança também, você não está apto. Então, ela me deu esses insights assim, das pequenas coisas, né? E ela sempre foi um exemplo disso, né? Ela na prática, aprendi muita coisa com ela vendo isso. Acordando cedinho, arrumando as coisas. Muito bem. E você já aprendeu a consciência de Krishna desde cedo, né? Por que você falou assim? Porque foi pesado? Como? Foi muito pesado? Não, foi
foi o melhor. Foi o melhor. Então é isso. Então, muito obrigado a vocês. Jai.